Dúvidas com relação à MP 1046 de 21, com redução de salários e jornada e suspensão do contrato de trabalho? Eu pretendo elucidá-las. O programa entra em vigor de forma imediata e terá duração inicial de 120 dias. A medida provisória 1046 de 2021 foi editada no formato da antiga medida provisória 927 de 2020, sendo mais geral, trazendo soluções trabalhistas em continuidade com a antiga medida provisória, com algumas atualizações no enfrentamento da pandemia que ficam disponíveis imediatamente para as empresas, tais como teletrabalho, antecipação de férias, sejam individuais ou coletivas, banco de horas e suspensão de exigências administrativas, segurança, treinamento e a suspensão da exigência de recolhimento do FGTS pelo período de 4 meses. Há uma demora inquestionável na edição dessas duas medidas provisórias, se considerar que o mês de março foi o pior mês em número de infectados e casos de óbitos decorrentes da Covid-19, com severas medidas de isolamento em todo o país. A medida provisória de 1045 de 21 retoma medidas adotadas pelo governo federal em 2020 para combater os efeitos da pandemia do coronavírus na economia. A MP 936 de 2020, convertida em Lei 14.020 de 2021, com a edição da 1045 e da MP 1046, que viabiliza a retomada do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego, o BEM, que permite a empresas a realização de acordo para redução de jornada e salário de funcionários ou suspensão dos contratos de trabalho. O programa entra em vigor de forma imediata e terá duração inicial de 120 dias. Vale ressaltar que a MP 1045 de 2021 e a 1046 de 2021 são muito parecidas, para não dizer similares à MP 936 e MP 927, respectivamente, sendo esta última convertida em Lei 14.020 de 2020. É bem dizer que andou bem a medida provisória quando desvinculou o estado de calamidade pública, já que as medidas anteriores faziam menção ao Decreto Legislativo 06 de 2020, que mencionava que o estado de calamidade pública estaria vigente até 31 de dezembro de 2020. Assim, havia um limite temporal que agora foi corrigido, desvinculando qualquer limite temporal, mesmo os 120 dias de vigência da medida provisória, que pode ser majorado pelo Poder Legislativo, e claro, no momento posterior, explicando bem que é o benefício emergencial nos mesmos termos do programa instituído no ano passado, é uma sigla para o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, que será pago pelo governo em caso de suspensão do contrato de trabalho ou redução de jornada e salário, proporcional um com o outro. Agora, outro ponto, vale ressaltar uma falha na MP 1046, antiga MP 927, que não foi convertida em lei. Caducou, ela não reproduziu, ela não trouxe o trecho sobre o artigo 501 da CLT, que menciona ser a situação pandêmica equiparável à força maior para efeitos trabalhistas. Assim, não deixando o desempregado sem levantar o FGTS, de acordo com a Lei 8.036 de 90, em razão da demissão por fechamento de estabelecimento. Isso porque, em caso como este, como age um funcionário da Caixa Econômica Federal? Ele vincula a liberação dos valores da conta vinculada ao FGTS à necessidade de decisão transitada em julgado, haja vista que o percentual de 20% aplicável aos casos de força maior estariam, por lei, pendentes do trânsito em julgado para serem liberados. Nesse sentido, já havendo a conexão dos institutos da força maior e do momento atual através da lei, traz segurança jurídica tanto ao empregado quanto
ao empregador. Assim, essa falta de menção deixa uma lacuna que irá trazer instabilidade jurídica para a empresa que está fechando o estabelecimento e quer efetuar o pagamento da multa rescisória no percentual de 20%, conforme estabelece a lei. Assim como, e principalmente, para o empregado na hora de levantar os valores do FGTS, que encontrará severas dificuldades, a mais das já habituais, e possivelmente terá que ingressar na justiça. Portanto, a previsão que a situação pandêmica é caso de força maior cria uma dificuldade indesejada ao trabalhador na hora de sacar o FGTS, que, para os casos de fechamento de empresas sob o fundamento do artigo 502 da CLT, é devido os valores da multa rescisória sobre o FGTS, a metade. Bem, em relação às previsões referentes ao estado de calamidade pública, isso foi suprimido. Os prazos de redução da jornada ficou em 120 dias, tanto para a redução ou para a suspensão do contrato de trabalho, salvo se o Poder Executivo venha a editar um ato de prorrogação através do uso de prerrogativas de legislador excepcional. Uma boa medida veio na questão das antecipações dos feriados religiosos, que, a partir da edição da MP, passam a poder ser antecipados unilateralmente pelo empregador, sem necessitar da concordância do empregado. Por sua vez, em caso de antecipação das férias futuras vincendas, houve a previsão de descontar o valor antecipado para empregado sobre as verbas rescisórias, mas isso em caso de demissão dele após o recebimento das férias antecipadas. Essas férias futuras vincendas são exclusivamente necessárias um acordo bilateral entre empregado e empregador. Ainda sobre as férias antecipadas, pode o empregador antecipá-las e pagar as férias no mês subsequente até o 5º dia útil do mês, tendo ainda a possibilidade de pagar um terço de férias até 30 de novembro. Ressalta-se, nesse ponto, a necessidade de que seja comunicado com 48 horas de antecedência mínima para antecipação de férias. Quanto ao regime de compensação de horas, é possível também ser utilizado a compensação para os fins de semana, lacuna que estava silente na antiga MP. Agora, foi autorizada soluções customizadas, e nesse sentido andou bem a lei, para setores especiais de trabalho. Há uma ênfase em empresas que está com uma situação inativa em um setor e ativa em outro. Sendo assim, há agora a possibilidade de se trabalhar as medidas de forma pontual para setores determinados na empresa. Por exemplo, pode ter um setor que está inativo e precisa de uma suspensão do contrato e outro que está com demanda maximizada. A MP prevê que durante o prazo de 120 dias, o empregador poderá alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância. As empresas podem determinar também o retorno ao regime de trabalho presencial, independente da existência de acordos individuais e coletivos. A questão do artigo 486, que eventuais fechamentos por poder público não importam o fato do príncipe, isso ficou bem claro como já estava anteriormente. Manteve o percentual de 25%, 50% e 70% nos dois últimos casos, com limitação para quem receber salário de até R$ 3.300 ou com diploma de nível superior que perceba um salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Quanto seria isso? Esse valor alcança hoje R$ 12.867,14 para o caso de redução de jornada como contrapartida do empregador e do resto para pagamento do bem. Então, como ficou a questão da redução de jornada, a MP generalizou a faixa salarial, aumentando, já que antes era de até 2 salários mínimos e dependia do tipo de empresa,
Agora, como já dito, é de R$ 3.300, 3 salários mínimos, independente do tipo de empresa. Salienta-se que o acordo deve ser feito de forma bilateral entre empregado e empregador, e o empregado terá o emprego garantido durante o período acordado e por um período igual ao que foi submetido aos cortes de salário e jornada, ou mesmo da suspensão de contrato, os mesmos termos, nesse caso, da antiga MP. A cessação do benefício emergencial acontece 2 dias após a comunicação do empregador, que resolve antecipar o fim da redução ou suspensão do contrato de trabalho. Já a redução de salário ou a suspensão dos contratos serão feitas nos mesmos moldes de 2020, portanto nada mudou, segundo o governo. Os acordos individuais entre patrões e empregados poderão ser de redução de jornada de trabalho e salário apenas nos percentuais de 25%, 50% ou 70%, como já enfatizado. Como contrapartida, o governo pagará mensalmente ao trabalhador o benefício emergencial, que corresponde ao valor do percentual reduzido, tendo como referência a parcela do seguro-desemprego, a que o empregado teria direito em caso de demissão. Na prática, um trabalhador que tiver redução de 25% do salário receberá 25% do valor do seguro-desemprego, que ele teria direito em caso de demissão, e assim sucessivamente. No caso da suspensão temporária dos contratos de trabalho, o governo pagará ao empregado 100% do seguro-desemprego a que ele teria direito. Uma alteração importante à regra anterior da Lei 14.020 de 2020 para a nova MP 1046 de 2021. Hoje, o corte é para redução de 25% para quem ganha até 3 salários mínimos, dando ênfase a isso porque essa é uma mudança bem importante. Já uma outra situação é relacionada ao banco de horas, que fica adotado um prazo alargado para a questão da compensação de jornada através de banco negativo ou positivo, principalmente para a compensação por hora não trabalhada, ou seja, horas negativas, que passam a ter prazo de até 18 meses, contado da data de encerramento dos 120 dias. Então, passam-se os 120 dias após mais 18 meses para a compensação. Para os empregados aposentados, o empregador pode se colocar em regime de suspensão e redução de jornada, desde que garanta o pagamento do bem, benefício emergencial, que ele teria direito se não tivesse aposentado. Isso porque o aposentado não tem direito ao recebimento do bem. Não é só o aposentado que não tem direito ao recebimento do bem. Além dos aposentados que não têm direito, os servidores públicos também não têm. Pessoas em recebimento de prestação continuada, igualmente, não têm direito ao recebimento. Empregados em gozo de seguro-desemprego, também não têm direito. Empregados em gozo de bolsa de qualificação, sem direito ao recebimento do bem. E a novidade vale para o trabalhador intermitente, que não tem mais direito ao recebimento do benefício emergencial para a manutenção do emprego, o bem, nem mesmo um valor diferido que era anteriormente previsto na medida provisória no valor de R$ 600. Mas aqui faço uma ressalva: o trabalhador intermitente pode receber o benefício assistencial. Bem, observa-se que quem tiver sua jornada reduzida não pode ter também inserido em um banco de horas especiais. O empregado que tem sua jornada nos moldes da exceção do artigo 62 da CLT, ou seja, que não se sujeitam ao controle de jornada, empregados que exercem trabalho externo ou gerentes com cargo de confiança ou empregados em teletrabalho, como em princípio não tem jornada, então não haveria a possibilidade de reduzir a jornada. Então, lógico, entanto, caso se resolva fazer, é importante que seja feito através de um acordo de redução. O ideal é fazer a vinculação, a redução de atividade, ressaltando que não tem jornada. Isso atenderia ao escopo da medida provisória
que é manter o emprego, mesmo para aqueles em trabalho externo ou mesmo para aqueles em teletrabalho. Por quê? Porque assim se daria com uma mudança do critério de remuneração, como sendo pelo período de trabalho para o regime de produção e tarefas realizadas durante o trabalho. Para as empresas que desempenham atividades essenciais, poderão, durante o prazo de vigência da lei de 120 dias, constituir regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas, independentemente da interrupção de suas atividades. Uma última observação pertinente é com relação à garantia de emprego provisória decorrente da redução da jornada e salário ou suspensão do contrato, que, em caso de rescisão de distrato, isto é, de acordo com as partes para o afastamento do trabalho, as partes empregado e empregador fazendo um comum acordo, o afastamento do trabalho, não incide a garantia, além, é claro, de quem pede a demissão, que também não incide a garantia. Bem, é isso. Para todos que assistiram até aqui e gostaram da explicação feita e se sentiram mais empoderados para assessorar os seus clientes ou mesmo para decidir tomar as decisões pertinentes na empresa, e para os empregados que também vão poder negociar as questões pertinentes da medida provisória, deixe seu like, se inscreva no canal, que novas publicações aqui virão. Um abraço a todos e até mais.